Vamos dar início a mais uma aula, então, de dispensações, e eu quero começar esta aula lendo um trecho da Palavra de Deus e fazendo essa oração em favor de vocês. Está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 20, uma oração que Paulo fez aos Efésios, e diz assim: Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Que coisa maravilhosa! Esta oração é a oração que nós precisamos fazer todos os dias. Pedir que o Senhor abra nossa mente, que ele se revele a nós e que nós possamos entender qual é esse poder que ele tem dado a nós. Um poder que fala aqui, o poder que age em nós, é o mesmo poder que ele usou para ressuscitar o Senhor Jesus. Já imaginou o poder que está em você e você ainda não descobriu? Vamos orar por isso. Guarde este versículo, Efésios 1, versículos 17 até o 20. Decore esse versículo, ore esse versículo para você todos os dias, para que Deus te dê esse espírito de revelação, o espírito de sabedoria. Pai eterno e amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho querido e precioso, o nosso irmão mais velho, que nós nos colocamos diante do Senhor agora, para pedir, Senhor querido, a sabedoria que vem do Senhor, a revelação do teu Santo Espírito, para que nós possamos conhecer o Senhor melhor, para que nós possamos enxergar as maravilhas que o Senhor tem revelado para nós, e para que nós possamos, Senhor querido, receber e entender esse poder que nós temos, o poder que o Senhor já nos concedeu, esse poder que está agindo em nós e que nós possamos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é um pouquinho extensa, por isso eu peço para vocês colocarem bastante atenção, não desvie-se dela, e nós vamos ver as dispensações do início. Então, como é que começou a dispensação? Por isso, eu vou compartilhar, na verdade, a minha tela com vocês. E aqui tem o mapa das dispensações, todas as 7 dispensações. Uma era anterior, a inocência, a consciência, o governo humano, promessa patriarcal, lei, graça e milênio. Essa é a dispensação que nós estamos vivendo. Mas nós vamos ver pormenorizado cada uma delas. Tudo aquilo que nós temos na Bíblia foram registros de Deus para nós. E aqui diz assim, que tudo foi registrado por Deus. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Isso está registrado lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Então, quando Deus deixou que este versículo estivesse ali, foi para que nós soubéssemos e para que nós tivéssemos a esperança, e a esperança vem pela paciência, quando você espera espera pacientemente, a esperança vai entrando dentro de você.
Então, foi escrito para nos ensinar. Tudo que está na Escritura é para nos ensinar. Nada do que está aqui é para outra forma. É tudo para ensinamento nosso. O plano de Deus para a história está registrado em Efésios. Então, Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, no versículo 12, diz assim, essa versão que eu estou utilizando é a nova tradução na linguagem de hoje. Depois, mais para frente, eu uso outra versão, mas por enquanto é essa. Então, aqui diz assim, Efésios 1, 10. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Então, a ideia de Deus, quando ele fez esse plano, era para convergir tudo na autoridade do Senhor Jesus. Para quê? Versículo 12 fala, para o louvor da sua glória. Para mostrar a glória de Deus, a infinitude que ele é, a onipotência que ele tem. Então, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que tem acontecido desde o começo, que nós nem sonhávamos em existir, até quando nós nem estivermos mais aqui, tudo isso era para convergir em Cristo Jesus. E esse plano existe desde o princípio. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembre do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há outro ou que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, às vezes, as pessoas acham que, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, Deus não está olhando, Deus não está observando e Deus está esquecido de alguma coisa. Deus não esquece de nada, Deus não deixa nada passar fora dos olhos dele e tudo que vai acontecer, ele já anunciou. Por isso que em Eclesiastes, quando nós lemos o livro, ele fala assim, que tudo que nós vemos já é coisa que aconteceu. Não tem nada novo debaixo dos céus. Não tem nada novo. Tudo que nós pensamos é novo? Não, já foi. Quando nós olhamos para as modas de roupa, por exemplo, ou de cabelo, quando nós vamos ver, parece que é tudo novo, mas nós vamos olhar lá no passado, já aconteceu. Vocês se lembram numa época, talvez vocês não eram dessa época, mas teve uma época que se usavam umas calças de boca larga, chamava-se calça boca-sino. Hoje, elas voltaram, elas têm outro nome, mas elas são calças com a boca larga. Já aconteceu. Depois, tinha uma época que cortava-se o cabelo de um determinado corte. Aí volta, na época que nós estamos, aquele mesmo corte, nós vamos ver na história, ele já aconteceu. Então, Deus nunca deixa o povo dele sem saber o que vai acontecer. Tudo o que vai acontecer, ele já anunciou. Olha lá, desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Deus revelou tudo nas Escrituras e está tudo aqui. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Qual era o plano de Deus? Ele queria que nós, seres humanos, nos tornássemos filhos, que nós não fôssemos escravos. Deus sabia tudo o que ia acontecer? Sabia. Por isso, desde o início, ele já tinha esse plano na mente. Ele já tinha lá o propósito de mandar Jesus na face da terra para vir como filho de uma mulher, mas não com uma relação sexual entre homem e mulher, porque senão não teria a mão de Deus, não seria o filho de Deus. E ele, então, mandou a mulher, escolheu a mulher para que ela tivesse Jesus aqui na terra. É uma coisa que na nossa mente não consegue entender. Como Jesus, sendo Deus,
veio se tornar um ser humano como nós e nascer de uma mulher. São coisas que a nossa capacidade mental não consegue entender e não consegue explicar. E nem tudo que nós vamos ver na Bíblia tem explicação. Nem tudo que nós vamos ler, nós vamos entender. Mas elas estão aqui. No tempo certo, Deus dá uma certa revelação. Quando nós estamos preparados, quando nós estamos prontos, com a mente pronta para receber. Mas nem tudo vai ser revelado aqui. Fiquem tranquilos com isso. Então, tem coisas que vocês podem ter lá como dúvida, vocês vão continuar tendo dúvida, assim como eu também tenho dúvida. Tem coisas que eu tenho, assim, um entendimento que eu não revelo para ninguém, porque eu não sei se é uma revelação de Deus ainda, é uma coisa que eu tenho entendido, que eu tenho olhado e tenho buscado nos estudos, feito uma comparação com isso, com aquilo, e tenho chegado às minhas conclusões. Mas não é coisa que eu tenho que estar revelando. Assim vocês também. Vocês vão ter algumas revelações, alguns pensamentos de vocês, que vocês não vão revelar, porque vocês, puxa vida, será que isso é certo mesmo? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que perguntar mais para Deus. Se Ele quiser, Ele vai te revelar. E aí, então, você pode revelar para outras pessoas. Vamos lá. Travou, peraí. Então, Jesus, ele é tanto o personagem da Bíblia, quanto é o próprio assunto da Bíblia. Do começo ao fim, de Gênesis até Apocalipse, o personagem principal da Bíblia é Jesus. E o assunto principal é Jesus. No Velho Testamento, ele é chamado de Messias. As pessoas imaginavam que viria o Messias, elas falavam do Messias, os profetas falavam do Messias, daquele Salvador. E desde Gênesis, nós vamos ver mais para frente, que existe a promessa desse Salvador, por isso que elas falavam disso. E Deus levantou os profetas realmente para falar da vinda do Salvador. No Novo Testamento, Jesus nasce e ele então se mostra como o Messias que havia de vir. Mas muitos não acreditaram e fizeram o quê? Crucificaram Jesus e o mataram. Então, vamos lá para a criação. Eu quero agora que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos dar uma paradinha aí nesse capítulo. Quando você começa lendo a Bíblia, você lê de uma vez só e você acha que as coisas aconteceram assim, olha, aconteceu isso agora, isso agora, isso agora, foi numa sequência. A Bíblia não é sequencial. Ela tem livros, Gênesis, sim, é o primeiro livro, o Pentateuco, na verdade, é o primeiro livro, mas os outros livros, eles têm uma sequência que Deus foi colocando conforme ele achou que deveria ser dado a revelação para as pessoas que escreveram. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós começamos vendo sobre a criação do universo e da raça humana. E diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus. E aí a gente continua a leitura. Mas nós precisamos parar aqui. A leitura não é essa corretamente. Vamos pensar. No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus é um Deus perfeito? É. Deus é um Deus que faz tudo certo? É. E aí, no versículo 2, nós lemos que a terra era um vazio, que a terra não tinha nenhum ser vivente, que ela estava coberta por um mar profundo. Em outras versões, nós vamos ver que a terra era o quê? Sem forma e era vazia. Por que é que Deus ia criar alguma coisa que estava sem forma e vazia? Que estava um verdadeiro caos, um verdadeiro terror. Então, alguma coisa aconteceu. Então, nós vamos ver o que é que aconteceu entre Gênesis 1, versículo 1, e Gênesis, versículo 2. Aqui mostra as eras geológicas. Então, tem lá o período pré-cambriano,
a era paleozoica, a mesozoica, a cenozoica e a cenozoica período terciário e a cenozoica do período quaternário. E aqui tem uma sequência de criações. Olha aqui a formação da Terra, que eles dão uma ideia de 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra é muito mais velha do que isso. Mas eles dão essa idade para a Terra. Então, aqui mostra um período que não tinha nada, depois fala das rochas mais antigas, aí fala das formas primitivas, aí vai falar das bactérias, das algas, do petróleo, gás, das rochas, dos peixes, e aí por fim. Mas a última coisa que aparece aqui é quem? O homem. De acordo com este desenho e do que os estudiosos falam da sequência de criação, ela bate com aquilo que a Bíblia fala. É claro que eles falam que o homem veio do macaco, que nós somos descendentes dos primatas, os primatas foram os primeiros, e a gente foi evoluindo. Isso tudo a Bíblia não fala, e eu, particularmente, como cristão, não acredito nessa história. Então, mas as eras geológicas, na ordem da criação, aconteceu mais ou menos dessa forma. Então, vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí, nós vamos dar uma pausa. Aqui tem um mapa, e eu vou colocar esse mapa, eu já falei dele para vocês, eu vou colocar uma outra forma maior aqui para vocês enxergarem. Aqui é o mapa, o plano divino através dos séculos. Então, aqui tem, o começo dele tem a letra A, a letra grega alfa, e o fim dele tem a letra ômega, é a última letra do alfabeto grego. Então, aqui está toda a Bíblia, praticamente, em fatos que aconteceram e fatos que vão acontecer. Então, aqui começa falando assim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui existe uma eternidade. Deus no eterno passado. Um passado que não é registrado na Bíblia, um passado que não está falando nada aqui em Gênesis, mas um passado que existiu. E ele está registrado em outros livros, que nós vamos ver. Então, ele fala do eterno passado, que ele planeja o reino, planeja os séculos, a criação das hostes angelicais, e fala da Trindade. E aí, aqui mostra o trono de Deus, mostra um anjo aqui, e Satanás, o querubim ungido que cobre, ele saindo de lá e sendo jogado para a terra. Então, aqui vai mostrar o seguinte, que esse querubim, ele foi criado. Vamos ver aqui, tem os versículos. Então, fala ali. Vou pegar. Isaías 14 diz assim. Vamos começar no outro aqui, vamos começar no Ezequiel. Ezequiel 28, 12 a 17, diz assim. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes.
Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. De quem é que Ezequiel está falando aqui? É uma comparação daquilo que aconteceu no céu. Existia aqui esse reino aqui, não é o Éden, não é Éden, o Éden que nós estamos vendo em Gênesis. É um Éden de uma criação diferente. É um Éden que fala da criação de um jardim, era um jardim mineral. E quem estava nesse jardim era esse querubim. Aqui diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois eu o designei para isso, o determinei para isso. Você estava no santo monte de Deus. Então, esse querubim era um querubim especial. Não diz aqui que era Lúcifer, mas em outras versões fala que era um anjo de luz, um anjo brilhante, e Lúcifer vem, a ramificação da palavra Lúcifer vem de luz no grego. Então, esse querubim, ele estava ali para guardar o monte de Deus. Os anjos foram criados de uma forma especial. Eles não foram criados por partes. Quando Deus criou toda a hoste angelical, ele criou de uma vez só. E quando ele fez isso, ele fez para que eles pudessem estar ali servindo. Tem um versículo, deixa eu ver qual que é. Que é Colossenses, se eu não me engano. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele é em Jesus, que é por ele, por ele são todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando Deus criou as hostes angelicais, ele criou todos de uma vez. Anjo não foi nascendo como nasce a humanidade. Anjo não tem sexo, eles foram criados de uma vez só. E Deus colocou cada um deles em determinadas categorias. Existem os anjos, existem os serafins, existem os querubins, e eles têm tronos, têm domínios, principados e potestades. Esse anjo, que é falado lá em Ezequiel, ele era uma espécie, ele tinha um principado, porque ele era um anjo protetor, ele era um anjo guardião, então ele estava ali. Se nós vamos lá para Isaías, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, Isaías 14, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui diz que ele tinha um trono, então ele tinha um principado, ele era um governador, por isso que fala aqui que era para lição para os outros reis, para que nenhum se exaltasse. E ele fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ter as mesmas características de Deus, não bastava para ele ser o mais bonito. Deus tinha feito ele com toda a perfeição. Deus fala aqui, o próprio Deus falando, não havia em você imperfeição alguma. Você estava coberto com as melhores pedras, com todas as pedras maravilhosas que existia aqui, mas você começou a fazer maldade. Então, nós não podemos ficar querendo saber muito a respeito daquilo que está nas entrelinhas
se Deus não nos revelou. Aquilo que Deus queria que nós soubéssemos está na palavra de Deus. É claro que nós temos que estudar. Quando vocês leram o livro, está mais explicado, está mais detalhado lá, falando a respeito desses capítulos todos. Então, mostrando que entre Gênesis 1 e 2 existe uma infinidade de espaço temporal. E esse período é que aconteceu o quê? Então, Deus fez a terra, uma terra original, uma terra que não é descrita exatamente como era, e quando Satanás se tornou Satanás, que ele era o anjo, mas ele se tornou Satanás quando ele caiu de lá, e em Apocalipse, em Judas fala que ele levou a terça parte dos anjos, que são os demônios que existem hoje. Então, aí, quando aconteceu isso, então é nessa parte aqui, então aqui é a terra original, Satanás estava lá debaixo do trono, guardando o trono de Deus, e aí, então, Deus o expulsou de lá, e a terra se tornou sem forma e vazia. Então, aí nós vamos para o versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. O Espírito de Deus se movia por cima da água como se estivesse chocando a terra, até que chegasse o momento certo. Lembra que nós lemos lá, no tempo certo, Deus mandou Jesus. No tempo certo, Deus ia fazer uma restauração nessa terra. Então, a primeira criação de Deus, no versículo 1 de Gênesis, está falando de uma criação que está registrada lá em Ezequiel e está registrada também lá no capítulo 14 de Isaías, o que aconteceu nesse espaço. Então, Deus criou a terra, uma terra bonita, uma terra perfeita, uma terra mineral, não tinha vida animal, existiam os anjos que estavam ali diante de Deus, estava o querubim que estava que guardava o jardim, que era Satanás, e o nome era Éden, o jardim de Deus. Satanás guardava esse jardim, Lúcifer guardava esse jardim. Nós vamos ver por que, então, que houve a tentação em Eva mais tarde. Então, vamos para frente. Isaías 45, 18. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Tudo está no lugar. Hoje nós vemos a descoberta de planetas, nós vemos a descoberta de estrelas, nós vemos a Via Láctea, que é um pedacinho desse universo todo que a ciência descobriu, mas a Terra está no lugar dela, no lugar que Deus quis. Ele não a criou para que ficasse vazia. Então, mais uma razão para nós vermos lá. A terra era sem forma e vazia. Ele não criou a terra para ser vazia. Ela se tornou vazia. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Ele sabe o que faz. E olha que maravilha. A terra vista do espaço. É uma imensidade de água. Ela tem praticamente 3/4 de água e 1/4 de terra, e essa imensidade de água, ela foi colocada por Deus dessa forma. Então, nós vamos ver o que é que Deus foi fazendo. Mais uma vez lá, Ezequiel 28, do 13. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safira, esmeraldas e granadas. Vocês viram que as pedras, elas são faladas sempre num grupo de 3, né? Aqui não está de 3, mas na outra Bíblia estava rubis, diamantes e topázio, berilo, ônix e jaspe, safira, esmeralda e granadas. Essas granadas aí, elas são... Peraí. Elas são outras coisas aqui. É que na minha versão tem granadas, mas elas não é granada no sentido de explodir, tá? Elas são... aí são as esmeraldas. Esmeraldas... Carbúnculo. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você. Então, ele era alguém especial, ele era um anjo especial.
foram feitos para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no meu santo monte e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado até que começou a fazer o mal. Aí continua, você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Que compra era essa que ele estava fazendo? Ele estava comercializando a, a fidelidade dos anjos, dos outros anjos. Quando as pessoas querem fazer algo errado, elas vão sempre atrás de alguém. Elas vão falando aqui, falando ali, vão ganhando as pessoas. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava comprando os anjos. Ele estava comprando os anjos, vendendo o peixe dele, vendendo que ele ia ser o maioral e ele ia dar poder para determinados anjos, e esses anjos foram enganados. Ele conseguiu enganar 1/3 desses anjos. E esse 1/3 foi com Deus, foi contra Deus, foi com ele. E todos eles caíram da presença de Deus. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Os anjos, eles são portadores de livre-arbítrio também. Por isso que eles escolheram Satanás. Por isso que eles foram atrás daquilo que ele estava falando. Então, a terra se tornou um vazio sem nenhum ser vivente, e ela estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aí, então, nós vamos para o versículo seguinte. Então, quando nós lemos Gênesis, nós temos que dar uma parada e nós temos que observar o que aconteceu. E assim como Deus nos faz entender por que ele foi fazer uma terra vazia, a gente para poder entender, às vezes você vai encontrar outros versículos também na sua leitura diária, que você vai perceber que ali não tem uma liga, está faltando alguma coisa. E quando você olha as referências, você vai perceber que está escrito em outro lugar, que está descrito aquilo que está faltando ali, como se fosse um complemento, não que estivesse faltando na Bíblia, mas faltando colocar ali como uma notificação, como uma informação para você entender melhor. A terra, então, foi restaurada. Os registros de Gênesis 1, 3 a 31, até 2, 1 e 3, não se referem à obra da criação original, e sim a um período de tempo em que a terra ficou liberta da condição de caos. Então, quando nós começarmos a ler agora a criação dos dias, dos dias que Deus fala, foi uma obra de administração no Espírito de Deus, porque ele estava pairando sobre a terra, pairando sobre aquilo que Deus havia criado. E aí, então, ele começa a descrever. Então, aí no primeiro dia, Deus diz, haja luz. Essa luz não é a luz que nós conhecemos aqui na Terra. É uma luz cósmica. Essa luz cósmica foi descoberta muito tempo depois, quando os homens estavam aqui, quando os homens estavam estudando. Isso se nós formos comparar da criação do mundo até agora, é quase que ontem que foi descoberta essa luz cósmica. E o que é a luz cósmica? É esse tipo de luz aqui. Não tem o Sol aqui, não tem a Lua, não tem estrelas, isso aqui não são estrelas, são outros pontos de luz. E a luz cósmica são partículas com as mais altas energias da natureza que são observadas nos raios cósmicos. Esses raios cósmicos são núcleos atômicos constituídos de prótons e nêutrons que viajam no espaço a velocidade próximas à da luz. Quando nós lemos isso, a gente não entende nada. Quem estudou um pouquinho de física, química, pôde saber sobre prótons e nêutrons, que são essas partículas atômicas.
E quando essas partículas viajam numa velocidade próximas à velocidade da luz, elas formam essa claridade. Então, vocês imaginam, quando Deus falou, haja luz, estava lá, o quê? A escuridão cobriu o mar, então existia só uma água e uma escuridão. E aí Deus fala, haja luz. O poder da palavra de Deus fez com que aquilo tivesse uma explosão. Porque foram o quê? Essas partículas aqui viajando na velocidade da luz. Então, quando fez aquele, como se fosse aquela faísca que dá, foi uma faísca que deu. E por isso que os cientistas começaram a dizer que tem a teoria do Big Bang. Houve o Big Bang, houve uma explosão e a Terra, o universo apareceu. Mas não foi assim. Essa explosão foi quando aconteceu o quê? Haja luz, porque o universo já estava criado. Então, quando Deus falou, esse haja luz, apareceu essa luz cósmica. Olha aqui, olha que imagem linda. E essa imagem é de uma estrela morta. É uma imagem que foi captada pelo telescópio Hubble e revela o rastro da morte de uma estrela gigantesca ocorrida há cerca de 10 mil anos. Olha o tempo que ela morreu, mas olha o que ela está refletindo ainda, as cores que ela está mostrando ainda. A foto mostra o véu localizado, isso aqui é só o véu da estrela, é como se fosse o rastro dela, né? O rastro da morte. Aqui, cadê? A foto mostra o véu localizado a 2.100 anos-luz da Terra. Anos-luz é uma medida de distância, que, para nós termos uma ideia, um ano-luz, aqui diz, ó, cada ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Você consegue imaginar o que é isso? 9,5 trilhões de quilômetros? Então, multiplica isso por 2.100. É aqui que ela está. É essa distância que ela está da Terra. Então, isso aqui é uma luz. Não é a luz por causa do Sol, mas é a luz cósmica. É a luz que dá por causa das partículas. Mas essa estrela é uma estrela morta. Imagine a luz que ela produzia quando estava viva, né? Então, a criação do mundo em 6 dias mostra que, em cada dia, Deus criando alguma coisa. Mas, segundo Pedro 3,8 diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa. Então, olha, não seja ignorante por isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, esses dias de Gênesis, quando fala foi o dia primeiro, foi o dia segundo, o dia terceiro, não são os dias que nós conhecemos. Porque um dia nosso é como para Deus 1000 anos. Então, imagine aqui, há quantos anos a Terra foi criada? Nós temos aqui pelo menos 6.000 anos, né? As razões para opinar que esses dias não eram períodos de 24 horas são as seguintes. 3 desses dias completaram-se antes do aparecimento do Sol. A palavra dia nas escrituras muitas vezes significa um período de tempo de duração indefinida. E tem aqui as referências. Não há razão para dizer que o mundo tem só 6.000 anos. A cronologia bíblica data a criação do homem e não a criação do mundo. Então, tem muito mais, né? Então, no segundo dia. Vamos ver na Bíblia primeiro, no primeiro dia? Versículo 13. Então, Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Então, no primeiro dia, Deus fez o quê? Ele pôs na luz o nome de dia e na escuridão ele pôs o nome de noite. Então, tinha dia e noite. A noite passou e veio a manhã. E foi, então, o primeiro dia. Quanto tempo foi isso? Entre esse dia
e essa noite vir? Milhares e milhares e milhares de anos. Aí, então, Deus disse, no versículo 6, que haja no meio da água, lembra que existia, lá no começo, a terra estava sem forma, vazia, tinha escuridão, e a escuridão e as águas. A escuridão estava ali, o Espírito se movia sobre as águas. Então, tinha escuridão e águas. A escuridão ele separou e ele colocou dia e noite. E aí tinha dia, noite, tinha as águas. Então, ele colocou assim. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Então, ele pegou essas águas e ele separou. Ficou uma parte em cima, uma parte embaixo. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. Então, o que tinha ali? Tinha água em cima, água embaixo. Então, esse vão aqui, Deus deu o nome de céu. E foi o segundo dia. Aí Deus disse, versículo 9, que a água que está debaixo do céu se ajuntem num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Então, o que ele fez? Na água que estava embaixo, ele falou, olha, agora eu quero que essas águas se ajuntem de um lado e do outro lado vai aparecer uma terra seca. Não eram os continentes, era o quê? Era uma porção de terra. Não tinha divisão dos continentes, era uma porção de terra. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. Então, de um lado tinha mar, do outro lado tinha terra seca. E aí, Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. E a noite passou e veio a manhã e foi o terceiro dia. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, como é que estava? A luz, no terceiro dia, os mares, né? No quarto dia. No terceiro dia. Então, o que aconteceu? No terceiro dia, o relevo do solo transformou-se em grandes montanhas, em enormes vales, nos quais se juntaram as águas que foram chamadas mares. Então, a terra, quando ela foi saindo, ela não foi uma terra plana, ela foi se formando, as montanhas, os vales, e depois, com o passar dos anos, por isso que fala nas eras geológicas, quando apareceram os rochedos, quando houve as valas tectônicas, quando houve os vulcões, que houve separação dessa terra, então aí foram formando os continentes. A geografia já provou que toda a costa, quando nós olhamos o mapa do Brasil, o contorno das praias do Brasil, e o contorno das praias de um lado do continente africano, ela se encaixa perfeitamente. O Brasil se encaixa naquela porçãozinha da África. Então, hoje, eles têm mostrado que até mesmo o terreno dali, dos dois lados, eles são parecidos, porque eles eram juntos. Então, eles foram separando. E olha quanto separou, formaram 5 continentes. 6º continente que estão falando que agora é Antártica, porque lá, Antártida, porque lá tem as bases dos países que estão estudando a geologia. Então, quando Deus separou, ele primeiro era só um lado de terra, um lado só de mar. Depois foram fazendo o quê? Foram fazendo as separações, então foram quebrando essas terras e aí apareceram os continentes. A geologia ensina o mesmo fenômeno do aparecimento dos continentes na sequência da Bíblia.
Então, na mesma sequência que vem acontecendo, a geologia também mostra aqui. Aí o quarto dia, que está lá no versículo 14. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite. Porque antes só aparecia lá amanhã, o dia, mas não tinha alguma coisa que mostrasse. E para marcarem os dias, os anos e as estações. Por que nós temos, então, os dias, temos o ano no calendário e temos as estações também, primavera, verão, outono e inverno, porque existe agora o sol e a lua. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. É o nosso sol e a nossa lua. E também fez as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. Deus viu que havia feito era bom e a noite passou e veio a manhã do terceiro dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos. Não tinha alguém, não tinha um animal que estava ali procriando. Eles simplesmente surgiram das águas, porque foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. E na terra haja aves que voam. Então, que haja aves que voam no ar. Então, ele fez o quê? No quinto dia, que os animais surgissem nas águas e as aves surgissem no ar. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de árvores. Então, tudo que nós sabemos que existiu ou que existe, Deus criou. Foi nessa hora. Não está surgindo uma nova espécie, não está surgindo uma nova ave, uma nova espécie de peixe. Não, Deus já tinha criado. O homem só não tinha descoberto. Então, eles estão estudando porque ele fez o quê? Que foram todas as espécies. Então, não tem nada novo. Deus já tinha criado. E Deus viu que o que havia feito era bom e os abençoou, abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares. Então, imagina, 3/4 de águas que nós temos, está cheio de animal ali. Porque eles são obedientes a Deus, eles procriaram. Os animais que estão em extinção por quê? Porque a caça foi muito grande. Os homens caçaram muito. Então, quem acabou com tudo foi o homem, não foram os animais. Os animais continuam fazendo o serviço deles. Só que aí se mata, por exemplo, se vocês assistiram aquele filme chamado Orca, vocês viram que a orca é uma baleia, e fala que é uma baleia assassina. Por quê? Porque ela guarda, ela memoriza a pessoa que matou alguém da família dela. Ela é um grupo familiar. E naquele filme retrata que eles mataram uma fêmea que estava grávida. E quando eles estão puxando a baleia, né, a orca, para fora da água, o bebê nasce morto, né? O bebê nasce e o macho viu aquilo. Quando ele viu, mostra bem que ele olhou para o cara que estava com um alçapão e ele guardou aquela fisionomia. E ele foi atrás do cara para matar o cara. E matou. Então, por isso que fala que é uma baleia assassina, porque ela guarda rancor, seria isso, né? Porque Deus fez todos os animais. E aí, quando o homem mata uma fêmea, ele está matando o quê? Toda a cadeia, porque aquela fêmea que ia produzir os filhotes, ela não tem mais. E se deixar só os machos, como que eles vão ter os filhos? Não tem como. Então, quando existe a extinção, é porque o homem mesmo está acabando. Não é porque os animais estão fazendo errado, os animais continuam lá, porque Deus fez tudo.
Não é que está acabando aquilo que Deus fez. O que Deus fez está no processo certinho. O que acabou até agora porque o homem destruiu. Então, foi o 5º dia. Então, disse Deus, versículo 24, que a terra produza, olha só, a terra produza todo tipo de animais. Então, o que aconteceu? Da terra foram surgindo os animais. Animais quais? Os domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E aí você vai me perguntar, e os dinossauros? Lá naquela primeira foto tinha os dinossauros. Os dinossauros, eles podem ter surgido nessa época também. Porque todos os animais surgiram, então era um período, não era um período de vários e vários anos, de milhares e milhares de anos. Então, entre essa produção aqui, a produção vamos supor, a produção no 4º dia, no 5º dia, que Deus criou os peixes, criou as aves, entre um e outro, houve o quê? Milhares e milhares de anos. E aqui também, nos animais também, milhares e milhares de anos. Deus foi criando durante este dia, que durou muitos anos. Então, Deus criou nesse dia todos os animais. E ele falou assim, vamos fazer agora os seres humanos, que serão como nós, serão semelhantes a nós. Lembra quem queria ser semelhante a Deus? Lúcifer, o anjo protetor. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E agora, de graça, pela graça, Deus faz o homem semelhante a ele. O que vocês acham? Ele ficou feliz? O Satanás agora, que agora é Satanás, ele ficou feliz? Claro que não. E ele estava fazendo o quê? Maquinando um jeito para tirar esse homem que estava onde? No jardim que Deus colocou, que vai falar mais para frente, que era o jardim do Éden. Então, eles terão poder, olha o que Deus está falando, que o homem e a mulher teriam poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, ele tinha poder para tudo, para todos os animais ali. Ele tinha poder, ele era semelhante a Deus, tinha a inteligência de Deus, era semelhante a Deus, tinha autoridade que Deus estava dando para ele ali, e Satanás estava lá só observando. Assim criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, e os criou homem e mulher. Lá no versículo 31 diz, e Deus... Não, vamos voltar um pouquinho. E os abençoou, dizendo, versículo 27, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Que terra é essa? A terra que eles conheciam, a terra que eles viviam. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Então, Deus fez o quê? Nesse 6º dia, ele criou o homem e a mulher. Até aqui, Deus fala, até o versículo 7, na verdade, que ele vai terminar ali, ele fala da criação em geral. Depois, ele vai abrir um espaço, a partir do versículo 6, versículo 4, parte B, ele abre um parênteses para contar como é que foi a criação do homem e da mulher. Porque ele abre um espaço especial, porque ele não falou haja, ele não falou produza, ele não falou apareça. Fala aqui que Deus criou. Até então, estava dizendo que Deus havia... Primeiro lá, ele criou os céus e a terra.
foi uma criação. E quando nós vamos ler as palavras, ele dá o mesmo sentido, essa criação aqui de Deus e a criação aqui a criação da terra e a criação do homem. É o mesmo criou, a palavra criou. Para as outras coisas, Deus somente falou. Haja luz, produza, apareçam. Ele não foi criar, mas ele só falou e as coisas surgiram. Mas o homem era alguém especial, era alguém parecido com ele, era alguém que teria autoridade, então ele foi fazer de uma forma especial. Depois vocês vão receber esses slides, aí vocês leiam o que está escrito em cada um deles, tá? Então, o 7º dia. E havendo, Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí você pergunta, Deus se cansa? Isaías responde, Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Então, o que é que fala ali? Que ele descansou. Ele descansou porque não tinha mais nada que precisasse ser feito. Não no sentido de descansar porque estou cansado, mas no sentido de estar feito. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso criar mais nada, porque tudo já está criado. Não aparece na Bíblia toda falando que Deus surgiu criando alguma coisa. Hoje, quando nós falamos assim, Deus cria o que não existe, é no sentido assim, não existe no nosso entendimento, não existe aos nossos olhos, então nós dizemos que Deus criou uma situação. Ele não criou, já estava pronto, já estava tudo pronto. E quando o Senhor Jesus veio à Terra e ele falou, está consumado, ele estava falando que, olha, o acesso está aberto para você pegar o que já está feito. Então, aquele emprego que você quer, aquela promoção que você quer, aquele filho que você quer, aquele projeto que você está pensando, tudo já está pronto. É só você resgatar. De que forma? Com oração, com a sua fé firme, com a sua visão aberta, com o seu coração grato, já agradecendo por aquilo que você vai ter nas mãos, porque está pronto. Esse entendimento, para nós, ele é muito difícil. Porque o que fala que é a fé? A fé é você olhar sem você enxergar. Você está olhando, não tem nada ali, mas você sabe que está ali. Então, você não está enxergando, mas você vai. É olhar para frente, não enxergar e dar o passo. No filme, eu não lembro, Indiana Jones, acho que o Cálice Sagrado, acho que é esse o nome. Tem uma parte do filme, quase no final do filme, ele tem que passar, para pegar esse cálice, ele tem que passar por decifrar 3 enigmas. E ele decifra o primeiro, decifra o segundo, e quando chega no terceiro, acabou o espaço, ele entrou numa caverna, e ele chega na beirada, assim, só tem um precipício. Ele falou assim, e agora, o que eu faço? E ele começou a lembrar lá qual era o enigma, e ele falou, e aquele enigma, aí o pai dele estava quase morrendo do outro lado, ele precisava da água, do cálice sagrado para sobreviver, e o pai dele fala uma palavra, precisa de fé, precisa de fé. E aí ele como se escutasse o pai falando, ele falou assim, precisa de fé. Ele falou assim, fé é acreditar no que não existe, é acreditar no que não enxergamos. Então, ele dá um passo no ar. Quando ele dá o passo no ar, começa a aparecer um caminho, uma tábua, formando um caminho daquela porta da gruta até a porta da outra gruta que está do outro lado do precipício. Então, isso é a fé. É você dar o passo sem enxergar que existe onde você pisar. E é muito difícil nós termos essa concepção de que tudo está pronto para nós
é só nós pegarmos. Porque Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos vida. Que vida é essa? Uma vida miserável? Não. Uma vida de pobreza? Não. Uma vida de necessidade? Não. Uma vida em abundância. E abundância significa você ter todas as coisas que você precisa. Se você não tem, é porque está faltando alguma coisa. Se eu não tenho, está faltando alguma coisa. E aí a gente tem que descobrir o que é que está faltando. Está faltando mais relacionamento com Deus? Está faltando confiar mais em Deus? Ah, pastora, mas você está olhando a situação, como é que está? As empresas mandando embora, eu fico com medo. E quem disse que o medo tem que estar dentro de nós? Porque Jesus veio para levar tudo, para levar o medo, para levar a ansiedade, para levar a angústia, para levar a depressão, para levar a doença. Ele veio para levar tudo embora, tudo que é ruim. Então, nós precisamos confiar mais nele, para que ele possa realizar nas nossas vidas. Então, os habitantes do Éden, quem eram? Todos esses animais, Adão, Eva, e Deus disse para eles serem férteis e se multiplicarem. O que eles faziam? Eles passeavam pelo jardim e eles namoravam e eles cuidavam desse jardim, olhavam para os animais e tinha todo dia uma conversa com Deus. E como ainda não existiu o pecado, Adão e Eva foram obedientes o tempo todo. Quanto tempo? Muitos e muitos e muitos anos. Eles foram obedientes, se relacionaram sexualmente e eles tiveram filhos e filhas e encheram a terra. Qual era a terra que eles tinham ali? Era o Jardim do Éden. Tinha pecado? Não tinha pecado. Por isso, eles se multiplicaram ali no Jardim do Éden. A Bíblia não fala isso, pastora, mas a Bíblia fala que eles estavam ali e tinham recebido uma ordem. Se vocês tenham muitos e muitos filhos. Como é que tem filho? Tendo relacionamento sexual. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então, não estavam só eles, estavam os outros filhos também dominando a terra, porque eles tinham o mesmo sentimento, eles tinham a mesma responsabilidade, eles tinham a mesma semelhança de Deus. Aí fala mais para frente, no capítulo 2, no versículo 10. No Éden, tinha um jardim, e esse jardim tinha um rio que regava o jardim. O homem não precisava trabalhar, o jardim era regado por esse rio. E esse rio se dividia em 4 braços. Versículo 10 diz assim: no Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 outros rios. Quando nós olhamos para os nomes dos rios, diz: o primeiro é o Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. Então, ali tinha ouro, perfume e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion e ele dá a volta por toda a região de Cuxi. Cuxi é onde fica a Rússia hoje. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Quando Deus tirou o homem dali do Éden, ele também apagou o rio Gion e o rio Pison. Mas o rio Tigre e o Eufrates ainda existem. Aqui, nessa região, aqui, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates. Não é Tigres, não, é Tigre. E o rio Eufrates. Isso aqui é uma terra antiga, um mapa antigo. Hoje, esse mapa... Opa! É mais aqui, é esse aqui. Então, mostra aqui. O Tigre e o Eufrates. Arábia Saudita, Israel, a Jordânia, o Iraque, a Síria, a Turquia e o Irã. Cuxi é aqui para cima, que é a parte da Rússia. Então, o Éden poderia estar nesta região aqui de cima ou nesta região aqui de baixo.
porque 2 braços estão aqui. E tinha um outro rio que regava o jardim, e esses 2 aqui, mais o Gihon e o Pison, eram braços dele. Então, quando Deus tirou o homem, ele tirou por quê? Para não saber qual era a região correta para ser a localização do Éden. Aqui mostra um outro, olha. O Éden poderia ser aqui em cima ou aqui embaixo, perto do Golfo Pérsico. Mas ainda está lá, ó. Canaã aqui, deserto da Arábia, o Monte Ararat, onde parou a arca, o Mar Cáspio lá em cima, o Mar Vermelho aqui embaixo. Então, o rio Pison significa crescimento. Gihon, rompimento. Tigre, rapidez. E Eufrates, abundância. Então, aqui existia o quê? Lá no Jardim do Éden. Existia o rompimento de barreiras, o rompimento para estar na presença de Deus, não tinha mais barreira para estar na presença de Deus. Existia o crescimento, porque eles eram saudáveis e eles cresciam e se multiplicavam. Existia a rapidez nesse crescimento e existia a abundância para que eles pudessem ter tudo o que eles precisavam. Eles tinham os animais ali, eles tinham as plantas, eles tinham as frutas, eles tinham todo tipo de alimento, eles não precisavam trabalhar. Eles eram abundantemente felizes ali. Eles não precisavam regar a terra, nem arar a terra, porque Deus produzia através desses rios a fertilização de todo daquele espaço. Então, dentro do jardim do Senhor, há. Então, se você está guardado no jardim do Senhor, o que é estar guardado no jardim do Senhor hoje? É estar em Deus, estar protegido por Ele, estar diante dEle, pedindo a proteção dEle, em comunhão com Ele. Então, existe crescimento, existe rompimento, multiplicação e rapidez. Eu quero declarar que Deus não te criou para você ficar empacado numa coisa só. Você está nessa terra para você crescer, para você evoluir de uma forma multiplicada e uma forma rápida. E tudo aquilo que está rompido, ele vai sair para fora. Você não vai ter essa paralisação mais na sua vida. O rompimento vai acontecer, assim como esse feijãozinho que está aqui. Ele está rompendo da terra na sua vida também. O que estava parado vai ser liberado em nome de Jesus. Pare um pouquinho, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado e Pai santo, tudo aquilo que está rompido, Senhor querido, na vida dos teus filhos, paralisando a vida deles, ó Pai, que foi rompido de uma forma errada, vai voltar ao normal agora e vai ter um rompimento saudável, para ter um crescimento, Senhor querido, multiplicado e numa rapidez que eles nem imaginam. Pai amado e Pai santo, negócios que estão parados, negócios, ó Senhor querido, que foram começados e foram abandonados, projetos e sonhos que eles já nem se lembram mais. Traz, Senhor querido, revelação agora de como devem ser colocados, ó Pai, como eles devem colocar, Senhor querido, diante do Senhor em oração, colocar no papel, escrever e fazer os passos, Senhor querido, para ter esse rompimento certo, porque o crescimento é constante na vida deles a partir de hoje, que seja uma maneira rápida e vai haver multiplicação em nome de Jesus. A abundância está sobre os teus filhos, a prosperidade também está sobre eles e que eles possam dar a glória ao Senhor em nome de Jesus. Você vai ver, você na sua vida, se você se colocar diante de Deus, você vai ter esse rompimento na sua vida. O que você tinha sonhado, o que você nem sonha mais, vai acontecer. Deus vai trazer a memória para você e coloque em prática. Não tenha medo. Não tenha medo porque você está no jardim de Deus. E no jardim de Deus existe crescimento, não existe paralisação. Então, lembra lá, Satanás foi mandado embora do jardim. Ele não tinha mais para onde ir. Ele não tem mais morada certa. Quando ele se apresenta diante de Jó,
Deus pergunta diante de Jó, não, no livro de Jó, diante de Deus, Deus pergunta, de onde você vem? Ele falou o quê? De rodear a terra. Ele não tem mais um lugar. Ele morava, ele tinha lá o Jardim do Éden, ele era o guardião do trono de Deus, mas ele era o príncipe dali do Jardim do Éden. Agora, Deus coloca ali o homem para cuidar desse jardim, para ser o guardião desse jardim. Deus dá toda a autoridade para esse homem, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar um jeito de entrar nesse jardim para tomar o lugar dele. E ele encontra, então, Eva dando sopa ali, sozinha. E ele começa a falar com Eva. E aí, no capítulo 3, diz assim: a cobra, ou a serpente, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: foi a cobra realmente? Não. Mas Satanás entrou dentro da cobra. Ele tomou posse da cobra. A cobra permitiu isso. Não foi ela por si só, mas Satanás entrou na cobra, tomou posse e foi falar com ela. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha a pergunta que foi feita. A mulher então respondeu: quando nós fazemos uma pergunta relacionada a alguma coisa que alguém falou, que alguém fez, nós ficamos pensando, foi isso mesmo? Não foi? Já entra a dúvida no nosso coração. E Satanás sabia exatamente como fazer com que Eva caísse. Ele jogou uma dúvida. Foi assim? É verdade que Deus falou para vocês não comerem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Deus falou que não era para tocar? Não. Deus falou que não era para comer. Quando a dúvida entra no nosso coração, nós acrescentamos coisas. Nós já ficamos lá pensando, será que foi assim mesmo? Se não foi? Foi por isso que ela colocou aqui. Não comer e nem tocar. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão nada. Não morrer coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí, ela fica ali pensativa, nessa foto aqui de baixo, pensando, olhando para a fruta, e diz aqui no versículo 6, a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, olha os passos da queda da mulher, da queda do homem, né? Viu que era bonita. Então, viu, cobiçou, pensou, olha, eu vou ter entendimento se eu comer isso. Quando pensou, já entrou no coração o desejo de ter. Então, ela apanhou, comeu, e não satisfeita em comer, foi levar para o marido e comeu. Agora, por que que esse homem comeu essa fruta? Aqui não fala. Mas por que que ele, então, que ele sabia, Deus tinha falado para Eva? Não tinha falado para Adão, porque Eva nem tinha nascido ainda. Quando, no capítulo, é que a gente não leu aí depois o nascimento da Eva, como é que ele fez, como é que Deus fez, né? No capítulo 2, versículo 15, depois dos rios, fala que Deus colocou o homem no meio do jardim e deu essa ordem. Então, quando Deus fez o homem, ele criou, ele pegou nas mãos, e depois que Adão deu um nome para todos os animais, que foi ele que deu o nome, é que Deus criou Eva, da costela dele. Então, Deus tinha falado para quem? Para não comer do fruto? Para ele. No versículo 17 fala. No 18 fala assim, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Então, até então, Eva não tinha
sido criada. Só estava o homem. E ele que passou a informação para Eva. Olha, nós não podemos comer dessa fruta. Talvez Adão até tivesse falado que não era nem para tocar, mas Deus não falou isso. Então, a partir daí, começa o processo de abrir os olhos e perceber que eles estavam nus. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira, fizeram uma roupa lá, uma tanga, para esconder o sexo, porque eles ficaram com vergonha, eles não tinham vergonha até então. E a palavra de Deus diz que todos os dias, no virar do dia, Deus vinha falar com eles. Tinha um momento de comunhão, um momento de intimidade, saber como é que tinha sido o dia deles. E aí, quando Deus aparece ali e pergunta onde você está, ele responde: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim. Fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Será que Deus não sabia que ele estava nu? Será que Deus não sabia que ele estava escondido? Sabia, mas ele queria que ele confessasse isso. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? E olha aqui, começa. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Deus, o senhor é culpado. Foi o senhor que me deu, não pedi. Era isso que ele estava falando. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Um jogando a culpa no outro. Então, da onde surge que hoje as pessoas começam a jogar a culpa uns dos outros? Daqui. Adão jogou a culpa na mulher. Na verdade, ele jogou a culpa em Deus primeiro, jogou na mulher. A mulher jogou na serpente. E a serpente não tinha para quem jogar a culpa. E Deus falou: então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Isso significa que a serpente tinha patas. Ela não se arrastava antes, ela tinha patas. E a ciência comprovou isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Nesse versículo, Deus dá, Gênesis 3,15, Deus dá a promessa do Messias. A descendência da mulher, que esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, é Jesus. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas a serpente picou o calcanhar dele, porque ele foi para a cruz. Então, ele não morreu porque Satanás matou. Ele morreu porque ele se entregou. Ele não foi assassinado, ele foi entregue. Ele se entregou por mim e por você. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. Tá vendo? Eles tinham tido filhos, porque até então ela tinha filhos sem dor nenhuma. A gravidez dela era uma gravidez suave. E com muita dor você dará à luz filhos. Se ela não tivesse tido filho ainda, ela ia saber o que era isso? O que Deus está falando? Que é isso? Que filho? Que dá luz? Ela já sabia o que era dar à luz. E ela dava à luz sem nenhum problema, sem dor nenhuma. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Até então, eles estavam ali como companheiros. Mas a partir de agora, Deus está colocando o quê? Um domínio do homem sobre ela. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. A terra até então não era maldita. Os rios, lembra dos rios? O rio vinha lá e regava aquele jardim. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Se não houver quem produza alimento, se não houver quem cultive terra hoje, nós morreremos de fome. Então, agradeça a Deus por aqueles que cultivam a terra, por aqueles que plantam os alimentos, porque senão nós morreríamos de fome, porque é isso que o Senhor está falando aqui. Até o fim da sua vida vai ter gente para fazer isso, o homem vai fazer isso. Não que Adão ia fazer até ele morrer, mas ele está dizendo o quê?
até que essa terra acabe, vai ter gente ali cultivando. O homem, no sentido geral, o ser humano vai fazer isso. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Falando que do pó ele veio, no pó ele vai voltar. Foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Se não tinha ser humano ainda, por que ele falou isso? E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestir. Se Deus fosse colocar todas as coisas que aconteceram, não ia caber nos livros. A palavra de Deus fala que se os milagres de Jesus fossem colocados em livros, não caberia nos livros do mundo. Imagine todas as coisas acontecimentos da humanidade. Então, por que fala no capítulo 4 de Caim e Abel somente? E mais para frente vai falar só em Sem. Porque esses foram marcantes. Caim e Abel marcam o primeiro assassinato. Não tinha necessidade de falar, olha, ele teve filho aqui, teve filho lá, tal. De quem foi a mulher de Caim? A terra não estava cheia de gente? Foram dos descendentes. Não tinha pecado. Então, irmãos casavam-se com irmãs. Depois crescia, tinha filhos, aí os primos casavam-se com outros primos. Sobrinho casavam-se com tia. Não tinha pecado. Então, acontecia isso. Deus preparou, que era para multiplicar. Então, Gênesis 3 mostra essa queda. E aí fala assim, olha, em 2015, a descoberta do primeiro fóssil de uma cobra com 4 patas, origem terrestre. Olha aqui uma pata. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Olha aqui. Um pedacinho de pata. Aqui também, ó. Isso aqui é o fóssil, é o esqueleto de uma serpente. Então, aqui, tem até uma espécie de mãozinha aqui. Origem terrestre já encontrada, uma cobra com 4 patas já encontrada, está forçando os cientistas a repensar a forma como as cobras teriam evoluído dos lagartos. Porque eles diziam que as cobras tinham evoluído dos lagartos. O fóssil de Tetrapodophyes amplectus, imagem ao lado, essa aqui, nome científico da cobra, foi encontrado décadas atrás na Chapada do Araripe, nordeste do Brasil, mas demorou bastante tempo até que os cientistas descobrissem as patas, até porque o material estava em uma coleção particular. O fóssil foi datado da época do Cretáceo inferior, o Aptiano, de supostos 113 a 125 milhões de anos atrás, correspondente ao período bíblico diluviano. Embora os pesquisadores já o estejam considerando um elo de transição entre cobras e lagartos, existe outra hipótese que sequer foi levantada. A Bíblia menciona que no Jardim do Éden havia uma serpente com origem terrestre que possuía patas ou asas, e esta persuadiu Eva a comer do fruto proibido. Diante do que a serpente, animal ventrículo usado pelo anjo caído, havia feito, Deus o amaldiçoou, conforme mencionado em Gênesis 3,14. Por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Isso aqui está registrado no Raciocínio Cristão de 2015. Então, muitas coisas que a Bíblia fala e que cientistas diziam que era mentira, que não existia, eles estão descobrindo que é verdade. E aqui tem mais uma prova disso. Não tão longe, é uma coisa bem recente, né? Então, hoje nós ficamos por aqui. Em breve, nós teremos a continuação, a próxima aula, e nós vamos ter, aqui nós vimos um panorama da criação, e vimos a dispensação da inocência. Essa dispensação foi a primeira dispensação. Ela começou na criação e foi até a queda do homem. A partir daí, então, quando o homem toma consciência do pecado, então começa uma nova dispensação. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Em breve, estará aqui no canal.
Até a próxima. Deus abençoe vocês.